Olá, amigos do canal do BabaCast, sejam bem-vindos. A partir de agora, mais uma edição da segunda temporada, essa de hoje. Então, seja bem-vindo. Para você que está inscrito no canal, né? Para você que não está inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber mais notificações e vem com a gente a partir de agora. Hoje, nessa edição da segunda temporada, eu recebo dois super convidados aqui. Estão lançando um filmaço, gente. Um filme que é o Amazônia Elétrica, um filme que retrata a história dos sonoros na Amazônia, as aparelhagens. Só que aí a gente tem a grata surpresa de ter um cineasta americano aqui com a gente, que é o Darian Lehman, e o Júnior Almeida, que é o coprodutor também. São duas histórias impressionantes. Eles vão contar para eles o momento que eles se encontram para produzir esse filme, para contar essa história. É uma história cercada de muito preconceito, uma história que fala de pioneirismo na Amazônia, é uma história que fala de desafios de homens que tiveram coragem de fazer coisas assim, que eles vão relatar para a gente, porque esse filme vem trazer, desmistificar e ao mesmo tempo trazer, quebrar, criar rupturas assim enormes para que a gente possa entender todo o processo dessa cultura que vem da periferia, que são os sonoros, que marca principalmente o processo entre as décadas de 50, 60, 70. Bom, mas eu vou logo diretamente para eles, porque eu sou suspeito para falar, porque eu sou de origem do rádio, a minha origem do rádio, né, começa também nas Bocas de Ferro, as minhas locuções, elas aparecem nos rádios da periferia, e a partir daí, dos sonoros também, quando os sonoros iam tocar no meu bairro, então eu tenho uma integração e faço parte um pouquinho dessa história e vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho a grata surpresa de apresentar aqui o Darian Lehman, seja bem-vindo com a gente, é o nosso cineasta americano que está responsável por essa produção magnífica que é o Amazônia Elétrica, um filme feito das histórias das pessoas, enfim. Darian, seja bem-vindo aqui no BabaCast nesse momento tão especial. É uma surpresa, eu fico emocionado, Darian, também, né, de receber vocês, porque, como eu falei, faço parte desse contexto, então eu me sinto inserido e representado também nesse processo. Seja bem-vindo, Darian. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu adoro esse assunto, porque não é a coisa que eu vou chegar a explicar esse assunto que eu pesquisei, não. Porque todo mundo tem uma história nos sonoros, nas aparelhagens, né? Então acaba sendo uma conversa muito interessante, né? Júnior, o que eu posso dizer? Diretor, produtor, coprodutor, Júnior. Gente, Júnior Almeida vem de uma família que faz parte, que integra. Eu acho que a partir do momento que ele se propõe junto com o Darian, que é um cineasta americano, para vocês terem uma ideia, onde é que a gente vai chegar com essa edição do BabaCast hoje sobre o Amazônia Elétrica aqui? A gente tem tanta coisa para aprender, isso vai virar objeto de pesquisa, inclusive, tá? Tem muita gente que vai acompanhar a gente aí, e o Júnior está aqui com a gente também. Júnior, seja bem-vindo. Como é que eu posso se apresentar? O Júnior DJ, o Júnior coprodutor, o Júnior diretor, como é que é? O Júnior historiador do processo da Amazônia Elétrica junto com o Darian. Olá, Baba, obrigado pelo convite. Júnior Almeida, né? Somos Júnior amigos Almeida. aí, sou DJ. Hoje eu faço essa pesquisa aqui com o Darian já há muitos anos. Já é o nosso segundo filme. E falar que a gente está muito feliz por ter terminado esse filme. A gente sabe que não é fácil produzir um filme aqui na Amazônia, né? Você sabe muito bem disso. E falar de aparelhagem, né? Então é um pouco mais assim, um desafio, né, pra gente falar um pouco da história das aparelhagens, né? Um pouco dela aí, porque a gente não tem tanto material assim pra se falar, né? Material que eu digo assim, produto, né, pra você. Tem conversas, mas assim, peças, equipamentos tem poucos. E pessoas também ainda daquela época tem pouco ainda. Tem Lá. pouco. O filme mostra que tem pessoas aí que já estão com uma idade bem avançada, né? Que participam do filme nessa história. Assim, de material tem poucos. E esse material humano também é pouco dentro da pesquisa que foi feita do filme. Tem muito para poder juntar esse contexto histórico, Darian. Tem muita gente ou encontrou pouca gente? Ele supriu a necessidade para que vocês pudessem fazer a produção do jeito que vocês queriam produzir? Tem muita gente que participou dessa história, né? E muitos deles já se foram, né? Infelizmente, mas ainda tem muita gente com muitas histórias para contar, né? Realmente, a gente entrevistou o Bento Maravilha como uma pessoa que muita gente conhece através dos
trios elétricos que ele tem no bairro dos Jurunas. A gente entrevistou o Otoniel Fialho, que é o dono da aparelhagem Tuxaua. E muitas outras pessoas, né, que a gente não chegou a entrevistar todo mundo, né, apenas um recorte dessa história, mas tem muita história. E espero que isso seja só um começo de um processo de mais pessoas contarem, né, sobre como começou as aparelhagens aqui. Eu fico feliz demais, Júnior e Derian, né, de recebê-los aqui no BabaCast para falar sobre esse filme dos sonoros, das aparelhagens, da cultura, os depoimentos, tudo que envolve esse processo da produção do filme, é que eu acho que é um reconhecimento, né, Júnior? A gente pode dizer que é um momento, como o Derian fala, de muitos que ainda podem vir. Eu acho que a partir daí, a partir do Amazônia Elétrica, vocês esperam que isso possa mudar, Júnior? A gente sabe que a tua história da tua família, né, do teu pai, do grande Milton, como é que eu posso dizer, um dos pioneiros da engenharia de áudio na Amazônia, né? Um arquiteto do som, um homem que esteve à frente do seu tempo e que às vezes a gente vê esse processo do Amazônia Elétrica trazendo esse reconhecimento para todas essas pessoas que participam do filme ou aqueles que não tiveram oportunidade porque já se foram e enfim, mas que lutaram por esse momento, por esse espaço. O filme ele vai falar um pouco sobre isso aí, Babalu, porque como você falou, meu pai ele construiu os amplificadores a válvula. E nessa época aí ele tinha uma vinheta que foi produzida aqui na Amazônia também, num disco de acetato de alumínio, você sabe, né? Lembro, cheguei ainda a ver isso. Que fala Milton Nascimento, cérebro eletrônico da Amazônia. Ele já tinha um apelido ali. Já pensou, cara? Aí você vai imaginando o que ele já vinha fazendo, né? Produzindo ali no estúdio dele, na oficina dele. Então é uma coisa assim que esse filme vai contar uma história que é preciso para que as pessoas conheçam a verdadeira história da aparelhagem, né? Que como realmente ela começou lá nos porões, lá nas oficinas, sabe? Com aqueles testes, né? Feito do nosso jeito. Porque o que vinha de fora não era legal para que ele estava querendo mais amplificação. Ele ia fazer uma adaptação. E essa adaptação, hoje, é o que é uma aparelhagem, né? Esse teste, essa pesquisa que ele fazia. Então, os técnicos de som foram fundamentais para o que é uma aparelhagem. Eu não imagino, assim, ver uma aparelhagem de hoje sem contar essa história raiz, né? De você ter um ouvido bom para montar um amplificador. Porque a gente não tinha muito estudo, né? Eles não fizeram uma faculdade. Eles faziam um curso aí por telegrama, como é? Por correspondência, né? Que era mais de eletrônica, não era tratando-se da acústica em si, da questão do... Era aquele curso ali para te montar um rádio, por exemplo, em casa, né? Mas ele queria mais amplificação. Então, meu amigo, uma coisa assim extraordinária. E isso aí não poderia ficar... deixar ter passado em branco, né? Então, o filme é uma coisa assim de pesquisa. Quem for assistir o filme vai entender. Júnior, como é que foi crescer nesse ambiente, junto com o teu pai, os teus irmãos, a família toda? Porque era desafiador, vocês acompanhavam e viam o desafio dele, aquela luta incessante de perder sono, de passar noites, de desenvolver caixas, amplificadores e os recursos às vezes escassos, os componentes eletrônicos, tudo isso era um pouco complicado de chegar até nós naquele período. Na verdade, nasceu o período das válvulas, né? A gente está falando de 60, né? Isso. Como é que foi crescer nesse ambiente, Júnior? A gente sempre quis ouvir, porque hoje o contexto do Amazônia Elétrica ele é muito científico. Então a gente às vezes precisa fazer alguma coisa para que a sociedade possa nos enxergar de uma forma diferente. E hoje tu tem a oportunidade, junto com o Derian, que é o nosso cineasta americano, junto com você nesse processo, mas que você que viveu dentro desse ambiente, fala um pouquinho como foi crescer, né, no meio desse cérebro eletrônico aí. Rapaz, era som para tudo que era lugar, né? Era som na cozinha, era som na oficina, que era do lado da nossa casa, era som na sala. Então, só se falava em som em casa. Pouca imagem, né? Muito som. Então, tu ficava ali 24 horas escutando um som, que ele estava testando de madrugada, que ele gostava de testar o som de madrugada. Porque a oficina do meu pai era numa avenida. Tem muito barulho, né? Muito barulho externo. Então, na madruga ali, né? Que o som tá menos barulho. Então, ali que ele fazia o equilíbrio sonoro dele. Então, meu amigo, a gente viveu
da loucura até a leveza, sabe? Porque o papai era um cara que ele ia pro extremo de vez em quando, sabe? E depois voltava ao normal. Porque você mexe com a cabeça para chegar num som legal. Aham. E o que é interessante, Baba, chegar no som legal da Amazônia. Não é chegar no som legal pro mundo. Ah, então isso tinha uma busca Tinha. por esse cérebro eletrônico de encontrar um timbre, um som que era o som da Amazônia. Pro ouvido da Amazônia. Porque quem frequenta a paisagem paraense, é da Amazônia, né? Então, isso que era o resultado final, é se o público gostou. Não era eu que tinha que dizer. Entendeu? Essa afinação de som é um som para nós. Sai daqui pro mundo. Não é do mundo para cá. Entendi. É o contrário. Então, o que ele fazia? Ia lá pra sede, tocava lá. Aí depois, na segunda, na terça-feira, na semana que passava a festa, de Ozego, aquele tocou melhor do que aquele outro. Como explicar isso? O ouvido, né? O ouvido, né? Então se conquista mais público com um som mais equilibrado. É isso que é. A pesquisa é da Amazônia. Sabe que eu comecei, Dérian, né, e Júnior, eu observo, eu passei um bom tempo da minha vida como engenheiro de som também, e a gente observa que, por exemplo, esses pioneiros do áudio na Amazônia, que foi seu pai e outros também, né, que é feito dentro da pesquisa do filme, a gente observa que eles tinham um modelo de ideia de som da Amazônia, mas ao mesmo tempo eles tinham uma ideia, por exemplo, não era uma cópia, mas de buscar, por exemplo, porque tinha dificuldade desses equipamentos chegarem aqui. Né, a gente via muita coisa do Dérian mesmo, que é de uma cultura americana, sabe, que esses modelos que a gente segue muito. E o homem da Amazônia, o homem sonoro do Amazônia Elétrica, era esse homem que tentava trazer essa cultura, mas vinda da periferia. Quando ele tentava entender o povo que vivia ali no final de semana, que queria se divertir e queria entregar aquela sonoridade típica da Amazônia. Esses homens são pioneiros no áudio da Amazônia. São homens que conseguem fazer coisas assim. A gente ouve história, né, também muitas histórias. Quais são essas histórias, Juninho, assim, do teu pai, assim, que é marcante? Eu sei que tem muitas, né, Dérian? Mas qual é dessas histórias, assim, que é marcante? Que essa daqui, Babalu, foi uma que é marcante na minha vida, assim, que marcou e que eu não consigo esquecer. Tem muitas, né, de pesquisas e vai e vem. Muita coisa, cara. O Baba é muito. Baba, pra você amplificar um som produzido aqui, um disco de vinil produzido aqui na Amazônia. Se você pegar esse disco e levar lá para São Paulo na mesma época, não vai dar a mesma qualidade sonora como uma aparelhagem feita aqui. Isso que era a pegada deles, entendeu? Entendi. Então, vamos pegar um veriquete, que é pau e corda. Para você amplificar um veriquete pau e corda, não tem que ter muito grave, senão se perde, né? Um som que tá perdido ali, não tem contrabaixo, nem nada. Então, você tinha que pensar em tudo isso aí. Então ele andava nesses caminhos aí para dizer, eu preciso amplificar o que se produz no disco de vinil na Amazônia. Depois, com o tempo que veio música de fora, de merengue, arrambado, mas naquele momento tinha que ser feito a nossa produção local, né? Então eu acho isso aí genial. Existiram alguns fatos que eu acompanhei meu pai, de energia, que ele precisava de energia alta para se ter uma amplificação. Hoje, você conhece o Segundo Bis? O quartel Segundo Bis? Sim, conheço. Eu me lembro de um fato que ele foi tocar lá, ele precisava de 220. E lá só tinha 110. E quando ele foi tocar com uma aparelhagem já maior que ele tinha, alguém de lá, um oficial de lá, um militar, disse que não tinha. Senhor, não tem 220. Não, seu aparelhagem tem que tocar em 110. Porque eles achavam que a aparelhagem tinha que tocar com uma energia ligada na tomada. Não tinha ideia do dimensionamento de carga, né? E esse oficial não era da época daqui, ele vinha de outro estado, ele veio de outro estado. E só isso que ele falou, papai, se eu me libera, se eu botar 220 aqui, libera. Então ele pegou duas fases, 110 transformou em 220, pegou um pouquinho daqui e transformou. Não sei se hoje tem 220 lá, mas naquele momento ele transformou a energia que ele precisava. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Não é uma coisa, hoje é universal, mas era uma coisa feita aqui, entendeu? O vento influenciava também na aparelhagem. Quando ele chegava no lugar aberto, ele tinha que ir mais cedo para passar o som e dizer, olha, daqui a pouco o vento vai virar para cá, então a caixa tem que ficar para cá, propositalmente para o som se propagar mais para ele. Melhor. Então só nós sabemos do que nós produzimos. Entendeu? Isso aí é uma coisa. Ele já vinha explicando isso pra gente há algum tempo, só que a gente não ligava. A gente estava muito internacional naquela época. A gente queria disco, a gente queria discoteca, né? Hoje eu valorizo muito mais isso aí, pela época
que eu vivi com ele, porque eu sei da importância que tem disso, sabe? Então, meu pai passou por todas essa fase aí de construção, né? E com esse filme finalizando, eu vejo que valeu a pena toda a história dele, né? Valeu uma coisa assim que valeu. Tá valendo a pena, né? Hoje a gente consegue se escutar melhor. Se escutar, é impressionante, isso é muito bom. O Amazonas, na minha mente também, como paraense, Darinha, né, e Júnior, você que, né, que está acompanhando a gente aqui no BabaCast, a gente observa que é um reconhecimento, né, Júnior, um reconhecimento. Esse processo, quando você olha para o passado e vê todo o que foi colocado de energia, de vida, que quase não tem depoimento, né? A gente não tem quase equipamento, quer dizer, não tem nem como construir um museu sobre isso, né? Mas o Amazônia Elétrica está aí para ter. Tu olha para esse passado, para esse desgaste, para toda essa entrega, né, de criação sonora na Amazônia. Tu tens um sentimento assim de revolta, Júnior, mas que isso e coloca o Amazônia Elétrica, é tipo assim, isso aqui é a representatividade desses homens, dessas pessoas que fizeram o sonoro. Sim, algum tempo eu tava meio chateado, porque quando o Darren se conhece alguns anos atrás, mais de 15 anos se conheceu, e eu vi que ele fez quando ele produziu o primeiro, Hoje Estamos Aqui, que é o curta, né, e eu vi quando eu fui pra tela, eu vi a importância, aquela minha revolta foi um pouco saindo, sabe? Sim. Porque assim, quando você aquela história que ficou ali para se ganhar dinheiro com uma aparelhagem e depois se perde a aparelhagem, a vida segue, parece que aquela história não valeu a pena. Entendi. Quando o Darren chega e faz o filme, meu amigo disse assim, é isso aí. Hoje a aparelhagem ela é produção visual, cara. Ela tá no cinema, ela tá na tela. Não tá na tela. Então é importante você ver com outros olhares aquilo que pode ser jogado fora, que acabou, né? Não tem mais. Tipo o carimbó, se ninguém tiver ali nas praças tocando, vai ter um dia que o carimbó não vai ter mais espaço, né? Então ela tem que estar na tela, tem que estar em livro, tem que estar nos melhores lugares para se apresentar, nos museus. Então é isso que eu já não tenho mais essa revolta que eu tinha atrás. Eu não tenho mais, não tenho mais. Porque a gente que vem, Darinha, e Júnior sabe disso, por que eu pergunto isso? Porque a gente que vem da periferia sabe essa carga que muitos carregam isso. Os que estão na ativa, né, que pegaram o exemplo que eu vou te dar aqui é o Chapo Lobato, por exemplo, né, um guerreiro que está aí na luta até hoje e que a gente sente, que a gente quando conversa com eles, né, outros que já se foram, Ribeiro Júnior, por exemplo, né, que lutou até o fim para tentar mostrar essa cara, e vocês acharam, o Amazônia Elétrica, ele mostra que o Derian chega, né, com o olhar dele de cineasta e diz assim, olha, Júnior, amigos do Sonoro, né, como diz o Matoso, alô, paraenses, escutem, prestem atenção. É quando vocês começam a mostrar esse reconhecimento dessas pessoas, né? E a gente fica parado assim imaginando, eu me sinto assim, reconhecido também, representado, todos nós paraenses, né, nos sentimos representados, e o Amazônia Elétrica, ele vem selar isso, ele vem mostrar justamente esse processo, né? E a gente sente, quando a gente conversa com alguns, eu tenho oportunidade eu sou um apaixonado por essa época, por esse momento dos sonoros, da aparelhagem, que influenciou minha carreira, e a gente observa que alguns têm essa carga de sentimento, de falta de reconhecimento, mas enfim, a gente vive num país que não só o sonoro, mas que muitas coisas são deixadas de lado, né, Júnior? Eu acho que tem duas questões aí, Baba, porque, por um lado, tem essa questão do classismo, né? Que o que vem da periferia não presta, não vale. Isso é um fio condutor no nosso filme, né? As pessoas falam sobre isso. A aparelhagem é coisa de bandido, é coisa de ladrão, não sei o quê. Isso continua até os dias de hoje, né? Infelizmente, mesmo com a aparelhagem lá para, né, assim, a COP mostrou para todo mundo, né, o que é aparelhagem, tá super valorizado, parar, né? Mas esse preconceito continua. Aí, por outro lado, também tem esse ritmo constante da tecnologia modernista, né? Desse modernismo que descarta o passado, que corre atrás da novidade. E o que fazer diante disso, né? O passado tá aí, tá cheio de histórias, de conhecimento, de sabedoria, de encanto, que a gente
só olha para frente, para o futuro, a gente nunca olha para o passado, né? Então, eu vejo assim, que essa história das aparelhagens é um convite ao público repensar por que a gente descarta o passado, a periferia, né? E tem muita história importante para a gente pensar nisso tudo, né? Darian, é bacana, eu tô aqui curioso e a gente vai hoje descobrir isso. Em que momento, Darian, de naturalidade americana, né? Musicólogo, não é, Darian? Isso. Em que momento você encontra o Júnior para vocês juntos? Rapaz, é uma pergunta que eu estou curioso há muito tempo, desde a nossa entrevista no rádio, que nós tivemos a oportunidade de falar, né? Que já foi uma prévia do que seria o Amazônia Elétrica. Aonde que vocês se encontram para fazer isso? Como é que juntam um norte-americano na Amazônia para produzir, né, um Júnior cheio de história da família e tantas pessoas também dessa comunidade das aparelhagens? Como é que vocês se encontram para fazer isso aí? A gente teve muita sorte de se encontrar, porque acho que foi em 2009, eu estava fazendo o meu doutorado, eu estudei algo chamado etnomusicologia, que Isso, é etnomusicologia, ou seja, é um olhar etnográfico de antropólogo sobre a música, né? Não é música na partitura, é música vivida, né? Na vida real das pessoas. Aí eu estava estudando aqui em Belém, estudando essa musicalidade caribenha, latino-americana, que todo mundo está falando muito hoje em dia, né? Pois é. Eu vim estudar isso. Júnior faz... Depois a gente vai pedir pro Júnior explicar o que é essa coisa da latinidade, né? Mas eu vim estudar lambada, guitarrada, por que parou aqui essa influência caribenha? Como é que chegou aqui, né? Aí eu descobri que as aparelhagens fizeram um papel muito importante nessa história, né? Porque os donos de aparelhagem buscavam discos que vinham de fora, muitas vezes contrabandeados, né? Discos que nunca foram lançados por um selo, por uma gravadora brasileira, e tocavam nas aparelhagens, né? Aí eu tinha ouvido falar do pai do Júnior, e dessa aparelhagem alvo azul, e também a outra que era a Colossal Columbia, né? Pois é, aí era referência, né? Tocava os merengues, tocava essas coisas que vinham de fora. Aí eu fui bater lá na casa do Júnior, bati lá na porta para falar com o Milton, né? Na cara, na coragem, falar com esse monstro, né? Na história das aparelhagens. E ele me ouviu e tal, não me deu muita bola, né? Porque, olha, quem é esse cara, né? Acho que o que ele falou foi tempo e dinheiro, né? Aí, sério, isso tá vendo, Darian, como que a gente vem falar do processo do reconhecimento e do sentimento, ele para pensar, mas como assim? Não, isso aí não tem nada a ver, de onde é que esse cara... É porque as pessoas da aparelhagem, o Júnior sabe disso, já se fechavam nessa redoma, já não acreditavam mais como o Milton, que era um monstro, como você falou, um grande mestre, mas que já estava ali na vida, já com uma idade, né, e cansado daquilo, mas como? Agora vem essa pessoa querer saber, então tem esse sentimento. Exatamente. E com toda a razão. Aprendi depois que até tinham alguns documentos, umas fotos da família que ele entregou para algum jornalista que sumiu com... Sabe, aquela história, né? E foi aí que eu conheci o Júnior, ele falou... me fala mais sobre tua pesquisa. Aí ele fez essa ponte com o pai dele, né? Aí a gente foi conversando, eu gravei algumas entrevistas com o seu Milton, e nunca com a ideia de fazer um filme, né? Era uma pesquisa acadêmica, mas eu fui vendo que um artigo publicado em inglês lá fora não tem muito valor para quem é daqui e para quem vive as aparelhagens. Então eu pensei, bom, bora fazer um documentário, mesmo que seja um curta-metragem, para devolver, né, para reconhecer, para jogar isso no mercado daqui, para mostrar, né, essa história. Aí
A gente lançou em 2022 o curta-metragem Hoje Estamos Aqui, que é um recorte mais íntimo, né, sobre a história da família do Júnior. Foi que a gente se conheceu e começou a trabalhar juntos. E a gente tem que agradecer, né, ao olhar do Darren também, a pesquisa, dizer e insistir no processo. Você já tinha passado, como é que você chega até que veio fazer o doutorado em Belém, Darren? Foi isso? Foi, isso. E eu vim fazer uma pesquisa de campo. De aqui, campo, né? musical. Musical. Aí, mas vem atraído por quê? Pelo carimbó, pelos ritmos, o que era? Foi nessa época que surgiram os mestres da guitarrada, né? Ah, tá. Aí tava na moda lá, hack beat, né? Era referência na música, né? Digamos assim, alternativa, né? Universitária. Aí eles foram tocar lá. Eu fiquei sabendo desse projeto, que era do Pio Lobato, né? Junto com o Mestre Vieira, Curica e o Aldocena. Acho que isso foi por volta de 2005, por aí, né? Mestres da guitarrada, né? Mestres Exatamente. E eu ouvi essa sonoridade que me lembrou muito as guitarradas que tem no Zimbábue, no Congo, em vários países da África, no Caribe, me lembrava muito alguma, né, a swingada da bachata. Eu pensei, que ritmo é esse? Eu não conheço esse Brasil. Eu já vinha para o Brasil há muitos anos, né? Mas eu não conheci, não conhecia até então esse Brasil caribenho, que é o Pará, né? E por isso eu fui atrás, né? Vim atrás dessa história. Sabe que é magnífico aqui no BabaCast, gente? Semana passada, há uns dias atrás, eu fiz uma edição com o Paulo Shoa, que vocês deveriam depois assistir esse bate-papo que eu tive com o Paulo Shoa, que é compositor, músico, e ele fala justamente sobre isso. Quando você ouve essas músicas lá nos Estados Unidos, e como isso influenciou, e você quis descobrir essa parte do Brasil, dessa sonoridade. O Paulo ele cita sobre isso no documentário, aqui no nosso bate-papo, sobre isso. Ele fala de como a música ela tem esse processo de um registro, de uma memória sonora, onde ela vai te levando a vários lugares. É isso, né, Dani? É dessa forma que acontece na tua mente, do processo de pesquisa, do doutorado, até chegar no Júnior e, enfim, a gente ter hoje o Amazônia Elétrica. Exatamente. Eu acho que não foi muito diferente, assim, no caso dos dançarinos que dançavam merengue nos anos 60, 70, eu acho que a maioria não chegaram a ir para a República Dominicana, por exemplo, né? Não, mas, assim, aquela sonoridade existia uma afinidade, um reconhecimento, né? E isso é muito interessante. A música faz isso, né? A música nos faz viajar. E assim, Dani, qual o momento, assim, a atenção desse universo das aparelhagens que você começou a pesquisar? Te chamou a atenção a partir daí, mas aí começa o trabalho de pesquisa pro primeiro curta, né? Sim. Aí ele é baseado na história da família do Júnior, no seu Milton, mas também tu começas a mergulhar dentro de outros processos, de outras experiências, né? Como do Tuxalma, do Montreal, do quem mais? Do Bento. O Sebastião Meirelles, que era controlista do Flamengo durante 25 anos. Quem mais que tá no filme? O Matoso, o Edson Matoso, embora ele não tenha participado tão intensamente das aparelhagens, como ele mesmo diz, ele flanava, né? Ele gostava de frequentar as festas, ele sabe contar essa história. E tem muitos outros, né, que a gente não chegou a entrevistar, que não deu tempo, é muita gente, mas é muito interessante, é muito importante a gente fazer esse resgate, né? Porque, como o Júnior falou, né, ficou pouca coisa física, né, assim, dessa época. Fotos, ficou muito pouco. E Darren e Júnior, quando você toca nesse assunto de ter muita coisa, pouca coisa de material, esses homens faziam tudo. Não era, né, Júnior? Das pesquisas vocês conseguem contemplar isso, entender. E até alguns que sobraram dá para visualizar. Todo esse processo, acho que os toca-discos não, né? Mas os amplificadores, as caixas, as mesas de som eram todas feitas por eles, né, Júnior? Nós temos um espaço chamado Sonoro Paraense que tem lá. Que tem tudo, 2 né? amplificadores a válvula, né? Feita por ele, e uma mesa de som a válvula. Feita por ele mesa também. De som a válvula. Ela é mesa e pré, entendeu? Feita tudo aqui, cara. Eu acho assim,
A boca de ferro também que ele fez aqui. Boca de ferro é um símbolo para nós, né? Que é um projetor de som. Mas ele montou uma boca de ferro cheia de buraquinho com luzes, que era a primeira placa do Super Clássico Alve Azul. Super Clássico Alve Azul. Tinha que fazer tinha que montar o que tinha, Baba. Se tinha uma bacia, tinha que fazer aquela bacia tocar com alto-falante. É mais ou menos assim, entendeu? Tinha que montar. Cara, impressionante. E aí vai se construindo um som. Porque aí a gente fala de eletricidade, fala de engenharia acústica, engenharia elétrica, e um tudo. processo de. Você tem que pintar o pavão, alguma coisa assim que a gente falava, que tem que fazer aquele negócio, ter luz e som ali, para chamar a atenção, para chamar o público, né? Então, no curta, eu comento que o nosso circo é a aparelhagem. A gente segue ela, né? Ela tem que se apresentar a cada tempo melhor ainda. O tempo vai passando, ela tem que estar com a tecnologia, com uma novidade. Circo. Sabes que eu sou apaixonado por áudio, Darian e Júnior, né? Esse bate-papo aqui é tão legal porque eu me sinto muito à vontade com vocês. Quando a gente vê um depoimento, por exemplo, das bandas de rock lá dos anos 60, anos 70, eles usavam muito cubo de guitarra e de baixo a válvula. Né? Então o olhar deles na época do teu pai, deles aí, é para esse processo, eles estão com esse olhar para ali. Quando você diz que eles faziam muito curso por correspondência, eles têm acesso a essa informação. E a partir daí, como você diz, eles começam a construir o som da Amazônia através do sonoro, né, deles, da forma como ele convém e o que eles têm à mão através dos elementos ali. Quando a gente percebe, olha como a história, Daria, eles se encontram, Júnior. Quando a gente vê bandas como Led Zeppelin, eles, se for ver a história deles, eles usam muito valvulado. Né? E lá o rock, o processo da música acontecendo fora do Brasil, e esses homens aqui na Amazônia construindo os sonoros através desses elementos que, onde outras partes do mundo, o rock and roll, por exemplo, na Inglaterra, os Beatles e tal, faziam esses sons através do analógico. Eles pegaram esses elementos e construíram os sonoros, como você diz, com timbre, né, Júnior? Você já parou para pensar que viagem magnífica é essa, cara? A minha vida inteira eu escutei Pink Floyd, né? Minha vida inteira, porque é o seguinte, papai era brega, merengue e tal, mas eu tinha que sossegar um pouco o ouvido pra ficar ali porque eu gosto da compressão sonora do Pink Floyd, como é gravado, aquilo ali e tal. Tem um vídeo do Pink Floyd no começo da carreira dele, que eles estão dentro de um local, que é tipo umas arquibancadas antigas e tal, que lá não tinha amplificação suficiente. O som tinha que bater naquela arquibancada e voltar pro ouvido dele. É experimental. Não é diferente do que se construía naquela época aqui no Pará, como as aparelhagens. Você tinha que ter uma acústica, não existe caixa suficiente para você ter um som. Então eles tinham que ir para o local nesse formato, né? Então se a gente pensar bem, tirar qualquer tipo de preconceito sobre o rock, sobre o que é produzido aqui. Mas é muito parecido, o caminho é esse, entendeu? É amplificar o que tem. Se não tem muita caixa, eu vou para uma sala e me escuto melhor. Daí começa a experimentar, vai amplificando. É isso aí, entendeu? Eu faço essa análise aqui agora, junto com vocês, contemplando esses momentos da música. Quando você diz. É uma coisa que eu não consigo entender, Darren. Eu acho que nas tuas pesquisas, e o Júnior também, junto com o coautor, né, e produtor, junto com vocês nesse filme, eu não consigo entender que momento as pessoas jogam essa coisa por preconceito. Tem, e se tem até hoje isso, né? Eu não ouço isso, eu ouço aquilo. Cara, música. Mano, é desde o começo. Eu vou te contar uma história aqui. Eu acho que isso é pouco conhecido, esse fato aqui em Belém. Sabe quem foi o Roberto Camelier? Conhece esse nome? Sim. É um dos cofundadores da PRC5, né? Sim. A primeira estação de rádio de Belém. A gente encontrou uma carta dele, um ofício que ele escreveu para o DIP, que era o Departamento do Estado, né, de Imprensa e Propaganda, durante o Estado Novo, reclamando das bocas de ferro e seus locutores semi-analfabetos, né? Aí deu a entender que ele queria tirar essas estações de rádio informais, que seriam concorrentes da rádio, né? Que legal. Que aí ele falou, é muito interessante. A gente tem o professor Maurício Costa, que é da Federal, que fala sobre isso, né? E a gente foi lá no arquivo público ver esse documento e tal, e tá lá, né?
esse documento que mostra, né, o quanto esses gigantes da radiodifusão do Pará tinham medo desses locutores e proprietários de bocas de ferro da periferia. Que legal. Isso já em 41, se não me engano. Então, desde o começo, né? Tira esses caras daí, eles estão falando um português errado, eles estão falando informações com um jeito boçal, é a palavra que ele usa, né? E os locutores não são submetidos a nenhum tipo de fiscalização. Enfim, então é desde o começo que a gente entende essas bocas de ferro, que hoje se chama de radiopublicidade, né, que todo mundo conhece, mas a gente vê essas estações de alto-falante como o precursor do sonoro, né, porque primeiro vem a boca de ferro fixa num poste e depois vem os sonoros que circulavam e tocavam nas festas dançantes, né. Mas desde o começo, desde o princípio, existe surge esse preconceito, né, com a aparelhagem, com o sonoro. Baba, o Amazônia Elétrica, o filme, ele fala, ele tem um centro como aparelhagem, né? Mas tem essas coisas aí que está assim do lado, que constrói a festa. Isso tá no filme, né, que o Dari falou aí. E isso que é legal do filme, né? Ele não fala só da festa da aparelhagem, né? Só as pessoas que vão dançar. Como funciona esse movimento, essas coisas que tem por detrás, né? Isso que é encantador do filme, que a gente pensa assim, vou assistir um filme só de aparelhagem. Não. Ela vai contar coisas assim que a gente fala que ela tem um centro como aparelhagem, mas tem essas coisas assim que eram proibidas, isso aqui não podia, aquilo ali, entendeu? Isso que é bacana. O encanto da dança também, isso através da dança, né? Tem o seu Carlos Aguiar, né? A gente não pode deixar de citar Carlos Aguiar, que é filho do Carlos Aguiar, pai, né? Que trazia muitos desses discos e vendiam para os donos de aparelhagem, como o pai do Júnior, né? Aí ele fala sobre a importância da dança, como, né, isso levou ele a construir uma família. Ele conheceu a esposa dele, assim, dançando numa sede. Então, é muito interessante, né? Porque a gente nem imagina tudo que tem por trás dessas histórias, né? O conhecimento, a sabedoria artesanal das pessoas que faziam essas tecnologias, mas é muito interessante. E Déria e Júnior, nessa pesquisa para a produção do Amazônia Elétrica, quando você fala dessa questão desse preconceito, o sonoro surge também como frente de uma força que vem da periferia, que cria um movimento cultural, que ameaça toda uma elite que já está acima com a radiofonia na Amazônia. Eu acho que não nasce com esse propósito, né? Qual é a questão? Em 1940, faz ideia de a porcentagem de pessoas aqui no Pará que tinham rádio em casa? Bem pequeno, né? Muito pequeno. 6% dos domicílios. Que eram os rádios. Na verdade, a Rádio Clube, E só tinha uma estação de rádio, né? Ou seja, o pessoal da periferia não ia esperar chegar, né, outras rádios, eles iam fazendo sua própria rádio, né? Sua própria rádio. Aí é mais uma questão de, a tecnologia está aqui, eu consigo, né, juntar algumas informações de uma pessoa ou de outra. Eu vou fazer um curso por correspondência e eu vou fazer funcionar isso aqui. Por que isso não, eu vou deixar, eu vou esperar o rádio chegar aqui na periferia? Não, eu vou fazer do meu jeito, né? E se a gente for parar para pensar e analisar todas as frentes de movimentos culturais que vêm da periferia, né, Déria e Júnior, eles vêm com esse propósito de não esperar. Às vezes são limitados, não têm acesso, e essas culturas, eu digo isso de todos os contextos, né? Não é só na aparelhagem. Os movimentos culturais, eles surgem nas periferias. Uma coisa que a gente pode citar como exemplo é o próprio reggae no Maranhão. Ele vem da periferia que ganha força ali, que vem para o centro histórico da cidade, enfim. A mesma coisa acontece com a aparelhagem. Ela vem, ela surge, ela não espera esse momento. Mas tem tantas e tantas coisas que a gente observa hoje na periferia que tenta sobreviver e não tem um reconhecimento
São coisas que a gente tem que observar. E a aparelhagem é um ponto de virada nesse processo, como você diz, não vai esperar. Eu lembro muito bem que há uma sociedade elite que ela tinha rádio clube, eles tinham uns clubes, na verdade, que eles se reuniam para quem tinha discos e tudo, né? E era então a aparelhagem surge nesse momento também. A gente não vai esperar, já tem a rádio, a gente vai surgir. Mas tem outros movimentos culturais que a gente observa, né, Darien, que ele vem da periferia assim também, Júnior. O povo, uma coisa que eu sempre observo, o olhar do periférico hoje, com tantos recursos que existem, tecnológicos, digitais, né, de tantas pessoas que vêm produzindo música na periferia, fotografia, né, e vem escrevendo, fazendo coisas tão importantes. Hoje a gente observa esse cenário. Mas eu sempre entendo, Darien e Júnior, que a aparelhagem, ela é a base disso, se a gente for parar para pensar. O que as pessoas não querem reconhecer muitas vezes, mas ela vem desse processo. As pessoas se identificam com isso, tem essa identificação, né? E quando a gente percebe também, em cada momento de transição, porque o Amazônia Elétrica, ele retrata 60, 70, né, até os dias atuais, ele Ele para nos anos 80. Nos anos 80. Fecha uma linha ali. Mas se a gente for parar para pensar, até hoje a aparelhagem hoje é muito LED, é muita luz, é muito audiovisual. Se a gente for observar, a gente sempre flertou com a questão tecnológica do que tinha lá fora, mas a gente fazendo do nosso jeito aqui. Isso. Não é? É isso? Porque o nome já diz, né? Sonoro. Tem que ser sonoro. Eu acho assim que o paraense, ele é extremamente sonoro. Ele escuta uma batida aqui, já sabe como ele vai balançar, né? Não precisa, ninguém ensina, já sabe que vai dar um caqueado aqui. E os sonoros, ele é 100% da periferia. Tudo dele é da periferia. Tanto da música quanto do DJ. Que era controlista, né? Era controlista, depois virou DJ. Se o controlista não tivesse no movimento da periferia, ele não sabia que ia tocar lá. Não podia trazer um caboclo da cidade, do centro, para tocar lá na TF, por exemplo. Ele tinha que estar lá na comunidade para saber o que a comunidade queria. Então ela se constrói 100% periférica mesmo. Ela vem de lá. Existe, por exemplo, uma entrevista, tem muitas entrevistas aí no filme, né? A gente vai esperar pro dia do lançamento, eu vou estar lá com certeza. Tem uma turma que vai acompanhar, que a gente vai, todo mundo, a produção aqui do BabaCast vai acompanhar o lançamento do nosso filme. Mas tem um personagem, tem personagens marcantes assim que vocês podem pontuar nos depoimentos, Darien? Tem sim. A gente... essa história vai desaguar em vários lugares, né? Mas no filme a gente meio que encerra com a fundação da Gravação, né? Que foi a primeira gravadora em Belém, né? Sim. Que foi fundada pelo Carlos Santos. E a gente fez uma entrevista com o Ari Santos, né? Em que ele fala sobre esse processo e essa relação entre a gravadora e as aparelhagens, que eles, quando chegavam os lançamentos para a loja, né, eles tinham várias lojas, eles saíam de aparelhagem em aparelhagem, divulgando e tal, então, e também de lá, dessas aparelhagens, eles escutavam essas lambadas internacionais que depois viraram febre mundial, né? Depois daí, Darien, que vira esse processo da febre mundial. Isso, com certeza. Porque essas músicas do Les Aiglons, de... Quais eram as outras bandas dessa época? Júnior, que o Júnior tem um acervo, tudo na mente aí. Lambada, você fala? Rapaz, tem um cara aqui. Tem um monte, né? E aí a Gravação fazia essas compilações, né? E jogavam como lambadas internacionais. E daí que surge a lambada que, né, correu o mundo em 89 com a Calma. Aí essa história também faz parte da história das aparelhagens, né? E a gente vai fazendo essas conexões, né? E o Ari fala sobre isso, né? E sobre o intercâmbio que tinha na época entre as Guianas, né? Que mandavam uísque, carros em cima dos barcos, né? Pra cá e tal. E tinha toda essa aproximação entre a cultura daqui e a cultura caribenha, né? É impressionante. E você falou um ponto interessante, Darien, também da pesquisa da sua, né, do filme, que mesmo com todo esse preconceito e as rádios tentando acabar com as bocas de ferro, teve um período, né, Júnior, que as rádios, as aparelhagens eram os maiores divulgadores dos novos cantores, né, como você falou. Tem um processo também que os próprios divulgadores na época corriam nas festas para estar levando aqueles long play promocionais, né? É isso?
Porque ali quando eles tocavam, fazer o playback, né? É ali que eles sabiam se a música estava fazendo sucesso ou não. É naquela hora ali. Se a galera começa a se agarrar e dançar, pronto, isso é sucesso. Você começa a fazer assim, ó. Júnior, tem uma coisa interessante que vai. É tanta coisa que a gente tem para falar aqui, Dérian e Júnior, que eu ficaria aqui contigo, vocês aqui por horas. Mas tem um fato também importante, que tem um lance, tem uma fase dos sonoros também que havia aquelas disputas, né, Júnior? Tinha um que tinha versão, que tinha um merengue e tal, outro não, esse aqui não tem, né? Como é que é isso? Explica pra gente, né? Tu pode falar sobre isso, né? Tinha todas as banhas, né? Porque como o seu Aguiar, ele comentou aqui, o seu Carlos Aguiar trazia os merengues, passar pela mão dele, então quem tinha aquele merengue como exclusividade, ficava um tempão com aquela música, apelidava a música, né? Por exemplo, tinha uma vaca na capa do disco, era o merengue da vaquinha. Então só quem tinha aquele cara, ele já ia lá com aquele... O dono daqueles sonoros, olha, é o seguinte, só tem esse volume aqui nesse disco, só tem essa edição. Fica pra ti. Ele arrebentava com aquilo ali. Ninguém ia ter, todo mundo seguia ele, né? Ele tinha como exclusividade. Sim. Aí depois vinha outro navio, já trazia outros, assim se constrói o som da Amazônia. O que era legal do merengue e da lambada? Pelo um tempo dos sonoros, quando já vai virando aparelhagem, né, pelo um tempo aí. Porque esse som internacional influenciou muito na qualidade da mudança da música do Brasil para os sonoros, para a amplificação dos sonoros. Porque naquela época não tinha gráfico, você não tinha não tinha analisador de espectro. Não tinha nem equalizador. Né? Aquele leitor, aqueles microfones de ambiência. Era ouvido ali, era a válvula que tinha alguns equipamentos ali na válvula que fazia ele ficar com um pouco mais de grave, menos grave, entendeu? Eram os componentes que faziam com a válvula, naquela mesa de som a válvula, né? Para fazer aquela equalização. Quando chega essa música internacional, o sonoro começa a ter um outro tipo de som, outra compressão, porque vem muita percussão no merengue. Já entra outra sonoridade no ouvido do pessoal do Pará. Sim. Então já vai se aperfeiçoando mais. Ela foi fundamental para a mudança do sonoro. Ela foi uma coisa assim. Quando a lambada entra, então, aquelas batidas, né? Porque, vamos dizer assim, 60, bolero e samba. 70, começa já a entrar esse ritmo aí. Aí os técnicos de som espertos pegam esse disco e começam a fazer essa equalização. Como referência. Como referência de equalização. E essa equalização, Júnior, ela era feita, se eu estiver errado, me corrija, mas pelo que eu estudei, por exemplo, os timbres de grave, médio, agudo era por válvula. Era por válvula. Então existia a válvula X com YZ, tal coisa. Não, ela tinha uma referência, né? Mas só que tinha uns componentes que faziam que aquele som ficasse um pouco mais equilibrado, mais agudo, mais grave, mais médio, né? Trabalhando em cada região. Em cada região, em cada corte, né? Na mesa, em cada corte eles faziam isso aí. Impressionante, né? Mas o que era mais impressionante era a acústica da caixa, né? O ar da caixa, né? O mesmo falante que tocava no médio era o mesmo falante que tocava no grave. A referência era a mesma, eram os KF-21. Os KF holandês. Eu cheguei a ver esses falantezinhos. Não sei se ainda existe por aí ainda. Existe, eu tenho lá em casa. Tu tens, né? Esses alto-falantes são ótimos, porque é o seguinte, ele é do minério da Holanda, né? Da mina da Holanda, onde o ímã é extraído da terra. Então, quanto mais ele toca, mais som fica, o calor. Porque o som é energia, passa pelo ímã e vai sair som. Então ele absorve melhor o calor. O que é feito agora pelo homem não consegue, o tempo vai ficando rouco, porque não é o minério extraído da terra. Entendeu? Porque tu pegava o som da Holanda, então os caras eram antenados, os técnicos de som, eles sabiam que era melhor. Não está tão longe do que o tempo de hoje para dar aquela de 50 e 60. Eu acho que naquela época eles eram até mais espertos, porque só tinha aquilo ali. Então você tem que pegar aquilo ali e fazer várias coisas. O mesmo falante do médio tocar com o mesmo falante do grave, hoje não pode. O watts é um aqui, o outro watts aqui, né? Eram os mesmos watts, só que a válvula que fazia esse equilíbrio de ter mais tum aqui embaixo. Sabe que eu vi uma entrevista uma vez de um técnico de som que veio no Rock in Rio e ele falava do Yes. Sim. Que eles trocavam as válvulas no show.
Porque consumia as válvulas muito rápido. Van Halen também, Van Halen, Van Halen também. É porque a válvula é o seguinte, ela é uma lâmpada que aquece. Quanto mais quente ela tá, tipo assim, quase para estourar, mais som tu tem. Só que na outra festa ela já perdeu a qualidade. Porque ela é uma lâmpada, ela vai tirando o consumo, vai, chega uma hora que ela vai estourar. Então eles tiravam para aquele show e botavam uma válvula nova no outro show. Grana, tu pode trocar as válvulas aqui para nem. Como era lidar com essa. Porque o suprimento era baixo, não tinha como chegar assim rápido. Eles compravam muito. Compravam tipo assim, muito. Quando vinha para cá, comprava de carrada para até esperar o próximo navio vir. Né? Porque as válvulas vinham dos Estados Unidos e também do Japão. Eram esses dois países que vinham essas válvulas. Aí eles compravam bastante e o técnico de som, que era o dono da aparelhagem, tinha uma vantagem daquele que tinha aparelhagem, mas não tinha um técnico de som, que o papai guardava para ele. Que se queimasse na festa, ele trocava lá na hora. O outro que já não tinha, né, o técnico de som, ele tinha que deixar a festa terminar com som mais baixo, porque vai perdendo a qualidade. Sim. Então é isso. Não tem som é usado como estratégia também, para cada um fazer um som melhor. Tem uma história que eu acho interessante, que é bom a gente falar sobre isso, que é desse momento, que é o roubo, como é que era a questão da energia. Que eles trabalhavam com um transformador escondido para um roubar a energia do outro e o outro enfraquecer a corrente. Não era uma... É uma disputa. Som é extremamente energia. Quem tem melhor energia tem melhor som. O melhor som. Quanto mais equilíbrio de energia, mais equilíbrio de som tu tem. Então é o seguinte, eles pegavam os transformadores, faziam transformadores imensos, deixavam atrás da mesa de som, para sugar a energia total daquele quarteirão, para puxar para ele, para ter melhor grave, melhor médio. Se o outro não tivesse esse transformador, ele enfraquecia, ele tirava e sugava a energia. Era disputa, Júnior? Era. Teve uma época que você falou que até uma guerra espiritual existia, sim, né? Tinha uns altares, quem tinha um congá, quem ia pro Pai de Santo, X, Y, até isso tinha. Era as defesas, tinha tudo isso aí. É impressionante, né? Se vivia uma época... vou te falar, eu digo sempre que a maior expressão cultural de Belém, do estado do Pará, ainda é a aparelhagem. Pois é. Ela é um produto independente, cara. Não tem incentivo. Às vezes tem um edital aqui ou um festival ali, mas ela tem que tocar quase todo dia, mano. Pra te ganhar, pra te ter teu ganha-pão, pra te sustentar tua família. E sustentar, que não é barato uma aparelhagem. Ela não é barato. Uma aparelhagem boa de 1 milhão pra cima. Ou mais. Então, é isso que a gente tem que entender. Essa vontade de fazer, né? Porque se tu for botar na ponta do lápis, tu não faz uma aparelhagem, cara. Eu vou gastar uma grana e eu vou ganhar 10 mil numa festa, sabe que vai compensar? Essas coisas que o cara tem que pensar. Mas é o amor, é a cultura da aparelhagem que está mais forte. É mais forte, ela cada vez mais. Cara, ela faz parte da nossa. A gente nunca vai. Pode ela dar uma aqui, depois sobe de novo. Aí, né? Daqui a pouco vem um crocodilo, daqui a pouco vem outra coisa, assim vai, né? Aí ela vai se mudando, ela vai. Ela não para, ela só dá um tempo, às vezes, e volta. E assim, o que meu pai me passou, hoje nós não temos mais aparelhagem, né? Não existe mais aparelhagem, tem no interior. Foi a história dele, que eu fiquei encantado por isso. De como se construiu uma coisa sem saber tanto de uma tecnologia, que eu falo, uma tecnologia internacional. Ele teve que fazer do jeito dele. Do jeito dele, né? Não teve que copiar ninguém. Ele teve que dizer assim, esse vai ser o som da Amazônia. E ponto. Isso aí, entendeu? Não teve que, será que o caboclo que fez um som lá nos Estados Unidos fez assim, eu tenho que fazer igual? Não. E ele vem de uma geração em que isso era normal. Isso era, né? Assim, ele é de 34, né? Isso. Aí ele nasceu na Ilha do Marajó, vem pra Belém com o quê? 8 anos, isso. Tipo isso. Aí eu me lembro que uma coisa que ele me contou, o primeiro interesse dele pela tecnologia, né? Que ele juntava pilhas velhas para fazer uma série de lâmpadas para iluminar a casa dele, que ele morava no mar, já na matinha. E, né, naquela época tinha energia elétrica nas casas, mas era muito fraca, muito fraca, né? Aí os vizinhos passavam e olhavam, né? Ficavam, né? Diferente aquilo ali. Quem é esse homem que tá aí? Um moleque, né? Um rapaz, um menino de 8 anos, né? Como é interessante, a gente fala das válvulas, fala nas bandas de rock, o período do rock, e a gente vê que, por exemplo,
a história das lâmpadas que vai pro LED. Tem uma coisa muito interessante do visual, né? Que cada época, por exemplo, vem chegando 80 e tem gente que já começa a usar aparelho de TV. Tem sempre essa coisa de chamar a atenção do audiovisual, né, da questão da TV, do LED, das lâmpadas, né, que na época não era LED. Se usava muitas lâmpadas por dentro, mas era aquelas chapas de acrílico, né? Que davam aquele tom, que hoje é o LED, na verdade, que tem nas mesas de som, né? Gelatina, mais ou menos assim. Era gelatina, mais ou menos era usado. Essa coisa... acrílico, desculpa, tu fala assim, aquele quadradinho com a lâmpada por dentro, né? Por dentro, né? Lembra? Eu lembro muito, isso é muito presente na minha infância, na minha memória. Eu cresci na periferia vendo isso, admirando esses sons. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Realengo tocando com Ribeiro Júnior. Coisa absurda. Já era o transistorizado, mas era uma coisa, lembra? Já era o transistorizado. O meu pai, o seu Milton, ele foi o último a sair da válvula, porque ele dizia que o transistor não chegava no ouvido dele. Que realmente a válvula tem um som, né, cara? Um som filtrado, assim. O som quente. Não é em excesso, não dói o teu ouvido. Ele é alto. Sempre eu falo, altura não significa distorção. Distorção. Altura é uma coisa. Distorção é outra coisa. E volume é outra. E timbre é outra. E assim que tu tem que assim, né? Então ele é um som alto que não dói o teu ouvido. Tá tudo equilibrado, as notas vão tudo do teu ouvido, né? Tem uma história eu conheci eu tenho um amigo que o pai dele foi dono do Cruz de Malta, que é uma aparelhagem. O papai comentou muito. E ele conta uma história que ele não tinha as questões das unidades, das agulhas, eles tinham um problema com estéreo. Tinha. Né? Eles não conseguiam apresentar muito a questão do estereofônico, né? Quando o estereofônico surge, porque até então o início é mono. Para chegar no estereofônico, eles tinham uma certa dificuldade. E parece que ele conseguiu trazer uma unidade através de um contrabando, que é o que o Derian fala aqui no relato, num navio que veio para Belém, alguém que veio da Inglaterra e acabou trazendo essa unidade, né? E foi assim uma coisa que mudou completamente, né, esse processo. E a gente tem essa coisa, eu volto a dizer, do audiovisual com as luzes também, né? Tem uma coisa que tem uma coisa cultural como... Será que é daí do teu pai, quando ele fazia a série com as pilhas? Já parou para pensar nisso? Né? Porque, Derian, na pesquisa, né, você que está na pesquisa dentro do dado científico, o cérebro ele vai assimilando e entendendo esse processo. É isso mesmo. Não é verdade? Começa Derian? ali bem pequenininho e tal. Você falou uma coisa sobre sonorização. É assim, eu gosto do som mono. Sempre gostei do mono, porque o mono tá tudo ali junto, Porque o estéreo é uma questão de estética, né? Mais estética. Porque o meu som é estéreo. Eu já gosto do mono. Toda aparelhagem ela é mono. Nós não temos som estéreo. Não tem estéreo, não tem. LR não tem. Então, é assim, quando se fabrica o som mono, você pode escutar um brega da década de 70 que é mono. Cara, o som ele é pesado na tua cabeça. Já o estéreo tem uma leveza, né? Você vai as caixas. Acho que é porque descentraliza, né? Joga os panorâmicos e tal. Já. Perfeito, fica mais leve. Mas o mono, mano, é pancada. Assim, vai na tua cara, assim, aquele som, sabe? Que eles precisam escutar. E nós somos monos, né? A aparelhagem é mono, o sonoro é mono. Verdade. O cérebro, ele só fala por uma questão de estética mesmo. Dolby, som estéreo, daquela vinheta que tal. Mano, é mono mesmo. É isso aí. E Derian e Júnior, tem um livro que eu sempre cito em relação ao desenvolvimento do cérebro, que eu acho interessante, que até os dias atuais esse livro ele é o livro de 77 do Carl Sagan, que se chama Os Dragões do Éden, né? Que eles falam sobre justamente esse desenvolvimento desde o início do ser humano, dos primeiros seres relacionado à história, né? Que já tem um lado ali da questão mais do cristianismo, aí tem outro que já dizem que já tem uma teoria, os cientistas vêm e explicam de outro. E a aparelhagem ela faz parte desse processo, né, Derian? Como é que depois de mergulhar nessa história, Derian, né? Por tantos anos, o que você acha dentro da sua pesquisa? O Brasil, ele ainda não entendeu sobre a cultura da Amazônia? Eu acho que o Brasil tá só começando a entender a cultura amazônica, tá apenas começando, né? É uma boa pergunta. Eu acho que quase tudo, né? Se até no Brasil, no sul do Brasil, não se conhece a Amazônia, imagina lá fora, né? Aí tem muita gente que quer falar da Amazônia, o que é bom para a Amazônia, o que a Amazônia tem que fazer. Tem que vir aqui primeiro, né? Tem que conhecer, né? Tem que ser o Derian.
Sair lá dos Estados Unidos, vem pra cá e dizer. O que é engraçado, sabe por quê? É importante você estar de frente aqui com a gente, o Júnior também, porque a gente copia muito de lá. Tudo que tem, que a gente tem, e realmente, quando a gente cita o sonoro, a gente fala da coisa do preconceito, isso até hoje acontece. Eu tive uma experiência, eu trabalhei muito tempo na área acadêmica, trabalhei 22 anos dentro da UNAMA, dentro do laboratório de rádio, né, da Amazônia. Então, o que acontece? A gente montou um laboratório, olha de onde é que vem, por isso que eu digo, esse processo do sonoro faz parte da minha vida, não é de hoje. Quando a gente monta o processo do laboratório de comunicação, a gente traz uma tecnologia muito forte americana, que são os equipamentos na época que eram Pro Tools dentro do laboratório. O Bruno conhece essa história muito bem, porque o Bruno era que me acompanhava nessas viagens todas lá, de a gente fazer esse processo dentro do laboratório. A gente queria apresentar o melhor equipamento, né? E a gente, claro, vivia esses dias atuais, não era como o seu Milton, que tinha que construir, esses homens incríveis que construíram essa história do sonoro, né? Então a gente mandou buscar alguns equipamentos e a gente tinha que trazer os técnicos para treinar a gente aqui, né? Os equipamentos recém-lançados, coisas assim que na época a UNAMA precisava dentro do laboratório para a gente mudar um conceito dentro do curso de comunicação. E a gente observava que houve um relato de um desses técnicos brasileiros que foi fazer um treinamento fora e ele foi segregado. Entendeu? Ele ficou numa sala, lá vem a história dos latinos. Ficou os latinos separados dos outros, dos americanos e dos ingleses, entendeu? Aí depois eles não entenderam, mas por que separaram a gente de sala? Aí disseram que era uma coisa de diálogo e tudo. Resumindo a história, no final do curso saíram as notas. Adivinha quais foram as melhores notas? Os latinos. Dos latinos. Entendeu? Aí a gente contando a história do sonoro, da superação, de todo esse processo. Então, é isso que eu consigo entender, Dério. Por que preconceito nesse sentido, cara? Som é mágico, som é cultural, som é o som de cada um. Eu digo isso não só na questão do sonoro, mas isso também na questão musical em várias vertentes. Eu não toco isso, eu não toco aquilo, não dá para entender. Então, é aí que a gente entende. O Amazônia Elétrica traz vocês estão fazendo uma história na Amazônia, Déria e Júnior, com sonoro, que vem mudar a cabeça de muita gente, quando a partir do dia, a data de lançamento como é que está o processo da data? Já? Dia 20 de abril, 20 de abril. No Cine Líbero, né? 7h30? 7h30. É véspera do feriado, no dia 21, que era uma segunda, né? Vai ser 7h30. Uma sessão só, sem convidados. Eu quero saber como é que tá essas cabeças aí, e aí? Não, já tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai dar umas informações lá no Instagram do Amazônia Elétrica, né? Sobre as pessoas que podem adquirir essa entrada, está organizando para a imprensa vai também, né? Algumas pessoas influenciadoras. A gente vai convidar a minha família, a família das pessoas também que produziram com a gente o filme, né? Junto com a gente, e amigos, né? Vai ser uma noite especial. A gente está falando sobre isso porque essa edição ela vai ao ar antes do lançamento, então a gente tem um tempo aí para poder convidar as pessoas a participarem desse momento. Gente, é um momento, eu digo assim, a gente viveu para isso, né, Júnior? Agradecer, volto a dizer, ao doutorado, ao cientista, a pessoa que vem com um olhar, com estudo, com a pesquisa, porque a gente precisa, o sonoro precisava desse reconhecimento, ele precisava disso, Déria. Não, eu agradeço as pessoas que compartilharam as histórias comigo, né? Eu acho que, sem exceção, aonde a gente chegava, todo mundo dizia sim, bora conversar, todo mundo nos recebeu super bem, e porque isso é uma história que é muito importante para muita gente, né? Então a gente espera esses convidados, as famílias lá nesse lançamento, mas a gente quer também alcançar um público mais amplo também, né? Porque o filme não é uma questão de saudosismo, né? Antigamente tudo era melhor. Sim, algumas coisas sim, outras coisas talvez não, né? Eu acho que é um questionamento da nossa relação com a tecnologia, né? E isso que você falou sobre as notas
altas, né, dos latinos, eu acho que tem uma explicação, que aqui vocês têm essa prática de, né, experimentar, mexer com as coisas, e lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais fácil conseguir as coisas já prontas, né? Então, será que a gente está ficando burro? Será que a gente está perdendo essa facilidade, esse conhecimento, essa imaginação, né, para com a tecnologia? Será que a gente está ficando refém dessa tecnologia, né? Então, eu acho que o filme meio que traz esse questionamento através dessas pessoas que o Toniel, por exemplo, ele vai falar, né, que hoje em dia essa aparelhagem não presta, né? Eu sou DJ lá, cuspindo no microfone, antigamente não era assim. Então, bom, eu cresci ouvindo meu avô falar coisas assim também, né? E aí a gente não dá muito valor, é coisa de, né, da velha guarda, que sempre fala essas coisas, mas a gente tem que parar para ouvir realmente qual é a crítica que tá por trás desse questionamento, né? Eu acho importante parar para realmente ouvir o que as pessoas estão falando. No teu objeto de pesquisa, Derian, do Amazônia Elétrica, eu achei interessante tu pontuar sobre isso. Como o teu olhar, como é que você observa sobre isso? Por exemplo, o comportamento daquele período, aquela história, como é que você usa hoje como objeto de estudo isso? Como é que você apresenta isso? O som desses homens que construíram o som da Amazônia, os dançarinos, né? Aquela ambiência, as histórias que você ouviu. O que te traz como pesquisador, como estudioso, não é? Como doutor, o homem que está na produção da Amazônia Elétrica, com o teu olhar, com tudo que você apurou, o que você entrega nesse sentido em termos de conceito, de conhecimento científico que entrega para a sociedade, Derian? Eu acho que é isso que eu tô falando, né? Que existe um conhecimento que a gente está deixando de ter, né? E a gente precisa entender que essa convivência com tecnologia é uma coisa que a periferia tem desde sempre e é obrigada a ter, né, essa convivência mais íntima, mais de experimento, né, assim. Então, eu acho que é isso, né, e de dar valor, de reconhecer as contribuições, o protagonismo da Amazônia nessa história da modernidade, né. As pessoas acham que modernidade é uma coisa que vem de fora para dentro, né. Não, modernidade é uma coisa que se faz no lugar onde você se encontra, né. Então eu acho que o pai do Júnior, ele protagonizou a modernidade aqui na Amazônia, ele fez essa história. Eu acho que cada pessoa que tinha um som em casa e não tinha a peça certa, mas dava um jeito de tocar, aquela pessoa que tinha uma agulha que cegava, ele, né, afinava na calçada, que tinha isso também, né? Também protagonizou a modernidade. É muito interessante, porque quem vai lá no shopping, compra um iPhone hoje, não sabe como foi feito aquilo. É isso que a história, o filme fala um pouco sobre isso aí, né? Sobre como foi construído aquilo. Quando eu vi o curta numa tela de cinema, quando a gente viajou, o Dari não pôde nessa viagem, foi em São Paulo e não pôde ir. Eu vi o que ele produziu, né? Porque a gente fala, mas quando eu vi na tela de cinema lá, fiquei assim, a importância de tudo isso aí, que não pode ser jogado fora, sabe? Tem que ser contado e pesquisado. Se em algum momento a gente pode até falar alguma coisa, às vezes que não faz, tá fora do contexto de quem vai ver o programa, mas a gente está esforçando o máximo para montar essa história bem montada. Uma história que depoimento de pessoas que viveram aquele momento, que fala do tempo dele, mas também fala do tempo de hoje. Se a gente não respeitar os mestres, a gente não segue como artista. Verdade. Serve pro DJ, serve pro dono de aparelhagem, serve pro
o músico que toca instrumento, serve para todos. Se você quer realmente viver disso, a gente tem que olhar para trás para dar um passo à frente bem bacana, bem certo, sabe? Perfeito. É isso que eu A gente vai, já pode ter, a gente pode visualizar o nosso trailer, né? O nosso trailer que já tá aí. Eu quero que vocês comentem, fiquem à vontade. Aqui a gente vai exibir o trailer do filme e fiquem à vontade para comentar. O microfone é de vocês são os diretores, produtores, coprodutores, a ideia, enfim. E a gente vai comentando, só de ficar à vontade em relação a esse trailer que é algo assim de extraordinário, gente. Vamos observar aqui. Senhoras e senhores, a festa vai começar. Pode entrar, a casa é sua. A aparelhagem é a maior expressão cultural de Belém do Pará. Mas esquece das raízes. Antigamente a aparelhagem era completamente diferente. Você tinha no subúrbio pessoas que não tinham rádio. E o sonoro contemplava as pessoas de menor poder aquisitivo. É curioso que um tipo de empreendimento desse fosse visto como uma ameaça para o rádio. Tinha a festa social, que era aquela festa que eu tocava, e tinha a festa de gafieira, onde tocava merengue, tocava lambada. A ideia do merengue era uma coisa que era olhada com coisa de gafieira, de malandro. Eu me lembro que na época diziam para minha mãe: olha, ele está se metendo em coisa de aparelhagem, é só bandido. Eu acho que é a representação material de uma cultura que resiste durante muito tempo e que dá participação social para uma camada da sociedade que não aparece. A gente tem que retroceder para saber de onde a gente veio. A história verdadeira tem que ser lembrada, tem que ser contada. Cabeça de macaco. Pois Ele não é o cabeça de macaco. Não é o cabeça de macaco. Um amigo meu disse: Júnior, esse é o Cacau. E realmente é o Cacau, né? Sim. Eu me enganei quando. O cabeça de macaco é um outro, né? É aquele que ele é meio redondinho, assim. Parece a cabeça de um macaquinho mesmo. Se a gente for olhar os narradores dos anos 70, 60, eles usavam o cabeça de macaco. É, né? O cabeça de macaco. Microfone. Aí depois veio esse aí, né? Esse dava muito choque, porque era tipo um ferro. Porra, os caras pegavam. Cara, você é doido. Aí, era a energia que eles estavam. Teu pai tava tirando lá do bairro. Reclamava pra caramba. Então esse não é, esse é o cabeça, esse é o Cacau. É o Cacau. Esse é o Cacau. Gente, Dérian, fala um pouquinho. A gente tem que falar, né? Mas eu preciso ouvir do Dérian, porque o Júnior fala da tela grande. Como é que foi feito esse conceito? Pra gente encerrar, pode ser uma síntese, Dérian, de como é que foi esse teu olhar nisso aí? A gente observa que tem a colorometria, né? Tem a coisa do cinema. Como é que foi feito isso para produzir esse filme? Foi muito trabalho, né? E a gente, isso é uma produção independente, a gente fez com recurso próprio, por isso demorou tanto, né, também. Quanto tempo? Uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. O curta foi mais de 10 anos, foi? O curta, mais de 10 anos. 20 minutos, mais de 10 anos para produzir. É independente, né? Pega muito pedreira lomas para fazer, tem que dar um jeito. É isso mesmo. Mas eu acho que às vezes essas coisas assim saem como o teu pai fazia, com a própria história contada do que pegavam os elementos para construir o sonoro. Ela é construída a várias mãos, né? E com muito sacrifício. É por isso que tá belo. É isso mesmo. No trailer, a gente é isso mesmo. Ideia, não é só a gente, né, que construiu isso, né? Tem o Gilberto Mendonça, que também é operador de câmera, Bruna Brandão, que foi fotógrafa, as pessoas que contribuíram músicas para a trilha sonora, Raízes Latinas, Pio Lobato, Laíse, Adilson Ribeiro, grande bregueiro, né? Isso. Enfim, foi uma obra que surgiu das mãos de muita gente e das histórias de muito mais gente. Vamos. Isso aqui já é tradicional nosso, tá? Legal. É tradicional isso aqui, né? Vamos juntar as mãos aqui. E tem uma coisa, sabe, Baba? Podemos fazer, sabe? Isso é legal. Podemos fazer. Basta você querer. Basta querer. Não tem dificuldade.
Se tu disser que tem, vai ter. Se disser que não tem, não vai ter. É isso, assim que funciona. Nossa. Então a gente conseguiu, pela amizade que a gente tem, vamos fazer. Né? Vai demorar? A gente não marca um tempo, mas vai fazer. E fizemos, cara, é uma coisa assim. Eu tô muito emocionado. Ele me passou o cartaz, eu vi agora, tinha visto o cartaz, né? Tava vindo pra cá, pro estúdio, e eu vi o cartaz do filme. Cara, é doido. Cada dia é uma emoção, ele vai botando devagarinho, assim. Senti aqui que eu tô tentando performar na minha conversa com vocês, de vez em quando eu fico travado, porque é uma representatividade, é um reconhecimento de todos nós. Faz parte do paraense, Déria. A importância que você tem nesse filme de produzir, de ser o diretor, né, de o Júnior também, a gente se vê aí. Cara, nós somos paraenses. E que é legal, eu quero deixar aqui um toque, né, Baba? Que a gente não tá querendo dizer quem vai ser a primeira, quem a última aparelhagem, isso pra gente não é importante. A gente tá aqui tentando contar uma história, vai ficar muita gente fora, que é normal, muita aparelhagem, mas contar uma história de como ela é importante pra nós, né? Como cultura, como música, né? Então é isso. Se ficou alguma coisa que pode alguém assistir o filme e dizer, pô, faltou isso, faltou aquilo, é normal, né? No filme é normal. Mas, gente, parabéns mesmo. Eu agradeço demais pela presença de vocês. Aprendi com vocês, tenho certeza que o nosso internauta, quem está inscrito no canal, as pessoas irão aprender, porque esse filme e o relato de vocês aqui vai servir como objeto de estudo, que é o mais importante, que é o transformador, que a gente sempre cita. E a história desses homens da Amazônia que fizeram os sonoros da Amazônia está aqui sendo reconhecida, sendo mostrada na tela grande, né? Pelo grande cineasta que é o Derian Leme aqui com a gente, né, nessa edição, e o Júnior Almeida também. Gente, agradecer a vocês por esse momento aqui no BabaCast. Obrigado por aceitarem o convite, por trazer esses depoimentos, esses fatos históricos, que é transformador, porque isso aí não é só periférico, gente, isso é uma questão de conceito cultural nacional. Obrigado. Eu agradeço demais a todos vocês. Gente, a gente encerra essa edição com esses dois. Eles que são, na verdade, dois monstros, na verdade, porque conseguiram fazer um trabalho independente no cinema, falando do sonoro, dos homens que fizeram os sonoros, as aparelhagens dos anos 60, 70, 80, e tudo que tem aí é baseado nisso aí. E isso não é só sobre reconhecimento de várias, como o Júnior falou, quem vai ficar dentro vai ficar fora, mas é um contexto, é uma história, principalmente como educação. E a gente encerra o BabaCast de hoje nesse momento. Então, obrigado por estar aqui com a gente acompanhando. Se inscreva no canal, aciona o sininho e senta o dedo nesse like aí para que esse conteúdo se espalhe para o Brasil inteiro e a gente venha trazer muito mais pesquisadores estudiosos como o Derian e obstinados como o meu amigo Júnior. Forte abraço. Valeu.